Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal ConectaBio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 123 do Enem 2021 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão relacionada à botânica, mais especificamente sobre métodos de propagação assexuada em vegetais. Vamos para o enunciado da questão. O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para a estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas. As auxinas são hormônios vegetais, ou seja, são fito-hormônios que têm uma grande variedade de funções. E nós vamos ver já já algumas dessas funções. Na porção inferior do caule, a utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para... Então, algo importante para vocês prestarem atenção aqui é a correlação que é feita entre o fito-hormônio, ou seja, entre a auxina e a estaquia, que é o método de propagação. Como as auxinas, elas influenciam, elas contribuem para este método. É esse o coração da questão, ok? Então, vamos relembrar aqui algumas funções que estão relacionadas ao papel da auxina. Então, as auxinas, gente, as auxinas são fito-hormônios, ou seja, hormônios produzidos por plantas, que apresentam funções muito importantes para o desenvolvimento e para o crescimento da planta. Dentre as funções mais importantes que estão relacionadas à auxina, nós temos o crescimento vertical, ou seja, as auxinas irão estimular o crescimento do caule, o crescimento vertical, o crescimento em comprimento, em altura, a partir das suas gemas apicais, ok? Uma outra função importante é que as auxinas, elas estimulam a germinação das sementes, certo? Outra função importante é o crescimento dos frutos. As auxinas, elas estimulam o crescimento, o desenvolvimento desses frutos, certo? As auxinas também são responsáveis por um processo chamado de dominância apical. E o que é a dominância apical? A dominância apical é o papel que as auxinas exercem na estimulação das gemas apicais, sejam elas as gemas apicais caulinares, como também nas gemas apicais radiculares, ou seja, aquelas presentes nas raízes, certo? E quando nós falamos de métodos de propagação assexuada em plantas, eles podem ser divididos em 4 tipos. Um deles é o que é citado aqui no texto, mas temos também a aporquia, a mergulhia e a enxertia. E nós vamos entender agora como cada um desses métodos funciona, certo? Então, como é que funciona o método da estaquia? A estaquia é um método em que partes da planta são utilizadas para propagar essa planta-mãe. Como é que esse processo é realizado? Eu vou desenhar aqui para vocês uma plantinha, que vai ser a nossa planta-mãe, a planta que vai dar origem a uma outra planta idêntica geneticamente a essa planta que lhe deu origem. Lembrem que esse é um método assexuado, em que não há fusão de gametas. Não há fecundação do gameta feminino pelo gameta masculino. Então, nós temos aqui a planta-mãe, a planta matriz. Tem aqui os galhinhos, a raiz, algumas folhas só para ficar bonitinha. E esse processo, ele ocorre por meio da remoção de partes dessa planta. Entre essas partes que podem ser utilizadas, nós podemos destacar um pedaço de ramo. Eu vou destacar esse pedacinho desse ramo aqui, certo? Essa estrutura que eu destaquei, que eu removi, que eu cortei, eu chamo de estaca.
E o que eu faço agora com esse pedaço, com esse fragmento desse vegetal? Eu vou inserir no solo, posso também plantar em um vaso, né, contendo ali uma preparação de solo, de terra adequada, e eu vou inserir essa estaca, esse fragmento de ramo, né, esse fragmento de caule lateral, no solo. Vale ressaltar também que é importante a remoção das folhas, flores e frutos, se tiverem também. Isso para que essa planta que irá surgir, ela não fique sobrecarregada, ok? E aí a questão diz que a auxina, ela é aplicada na porção inferior desse caule que foi utilizado. Então, a auxina, ela é aplicada nessa porção aqui. Então, antes da gente plantar esse caule no solo, a gente embebe essa região aqui inferior do caule no hormônio auxina. E aí, o que vai acontecer? Essa porção inferior, ela vai começar a desenvolver raízes. Raízes adventícias. Por que raízes adventícias? Porque nós estamos desenvolvendo raízes em uma porção da planta, que não é a porção radicular dessa planta, e sim de uma porção do ramo da planta, ou seja, da estaca, certo? E aí, com o tempo, né, essa planta ela vai absorvendo, após o desenvolvimento das raízes, ela vai absorvendo água, sais minerais, né? E aí vão começar a aparecer o quê? Os ramos. E a formação de folhas. E o que nós obtemos no final? Uma planta idêntica geneticamente à planta mãe, que foi a planta que lhe deu origem. Então, isso daqui é um método de clonagem, certo, gente? Agora vamos ver como é que se dá a técnica da aporquia. A aporquia é um procedimento um pouco semelhante à estaquia. A diferença básica é que a porção da planta que vai dar origem a uma nova planta, ela se desenvolve, vai desenvolver raízes ainda fixa a essa planta. Então, eu vou desenhar aqui mais uma vez a nossa planta mãe. E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos remover parte da porção externa, ou seja, da casca, da epiderme, de uma porção do ramo dessa planta, em torno de 3 a 5 centímetros, formando uma estrutura que a gente chama de anel, e nós vamos inserir nessa região, nós vamos pegar um pouco de terra, né, de solo, uma terra preparada, enriquecida e úmida, e vamos colocar nessa região aqui e embrulhar, envolver com plástico. O ideal é que seja um plástico transparente, que é para você observar o enraizamento, né, o desenvolvimento das raízes. Coloca a terra e envolve essa região. E com o tempo as raízes começarão a se desenvolver. Quando começa a aparecer, né, quando as raízes começam a se desenvolver, a gente pega e destaca essa porção. Corta e planta no solo. Planta o ramo no solo e aí essa planta irá se desenvolver, idêntica à planta mãe. Tudo bem? Vamos ver como é que acontece o processo de mergulhia. Já na mergulhia, o nome já é bem sugestivo. O que acontece? Nós iremos mergulhar, ou seja, inserir parte do ramo de uma planta no solo, a fim de estimular, de desenvolver raízes nessa região dessa planta, ok? Então, como é que acontece? Aqui eu tenho o solo, aqui a planta. O ideal é que sejam plantas que tenham ramos bem flexíveis, senão você não vai conseguir inserir esse ramo, ou seja, esse caule lateral no solo. Eu vou exagerar um pouquinho aqui nesse ramo, porque é ele que nós iremos mergulhar, nós iremos entortar ele e inserir ele aqui no solo. Tá? Nós fazemos um buraco aqui, insere e joga terra em cima, tudo bem? E aí coloca assim um suporte para que esse ramo não venha se desprender do solo. E aí é só esperar o desenvolvimento das raízes aqui nesse ramo. Quando o enraizamento começar a se estabelecer,
a gente destaca essa porção, né? Corta e planta em uma outra região de interesse, né? No solo de interesse. Tudo bem? E a enxertia? Como é que acontece a enxertia? Na enxertia, nós vamos usar um enxerto. Enxerto de quê? Um enxerto de uma planta que você quer propagar, que você quer reproduzir. Esse processo é um pouquinho mais complexo porque ele vai utilizar duas espécies de plantas diferentes. Tudo bem? Como é que se dá? Então aqui eu tenho o caule da planta, que vai ser uma planta suporte, que a gente chama também de cavalo. Tá? Essa parte da planta aqui será chamada de cavalo, também conhecida como porta-enxerto. Então essa aqui é a nossa espécie 1. Digamos que esse caule seja de uma laranjeira, certo? E aí a planta que eu quero propagar, que será a nossa espécie 2, eu irei inseri-la, vou fazer uma espécie de um buraco aqui, furar e inserir o caule da segunda espécie, da espécie 2, que pode ser um limoeiro. E aí a gente veda essa região com uma fita, esperando o processo de cicatrização e a fusão da espécie 2 com a espécie 1. E com o passar do tempo, né, após essa fusão, vai ocorrer a formação de ramos, de folhas e de fruto. Agora uma pergunta que eu faço para vocês. Essa planta vai apresentar as características da espécie 1 ou da espécie 2? Vai apresentar as características da espécie 2, porque a partir do seu patrimônio genético que brotarão, né, que surgirão novos ramos e novas folhas. O caule da espécie 1 só serviu como uma espécie de suporte para que essa planta, no caso a espécie 2, pudesse absorver nutrientes, água e íons inorgânicos do solo, certo? Então agora acredito que ficou muito mais fácil para que a gente possa analisar as alternativas. Então vamos lá, primeiramente vamos recapitular o comando da questão. A utilização de auxinas no método da estaquia. Então, auxinas no método da estaquia. Então, aqui é o método 1, certo? Então, as auxinas foram aplicadas na porção inferior do caule. Qual a influência das auxinas no processo de estaquia das roseiras? Alternativa A, floração da planta? Não. A floração é uma consequência depois que o processo de estaquia dá certo. A gente viu que as auxinas, elas irão estimular o quê? O enraizamento caulinar dessa estaca, né? Do caule que foi destacado, que foi removido da planta mãe. Então, não pode ser a alternativa A. A alternativa B, produção de gemas laterais? Não. Isso também é uma consequência. No caso, o desenvolvimento dessas gemas. Porque quando o ramo ele é destacado da planta mãe, ele já vem com as suas gemas laterais. Nós removemos as folhas, né? As flores, se tiver frutos, também removemos, mas as gemas continuam ali, elas só vão se desenvolver após o desenvolvimento das raízes. Lembrem que as raízes é como se fosse o coração da planta. Sem ter raízes, as plantas não terão como absorver esses nutrientes do solo para levar para as regiões onde acontece a fotossíntese e produzir seus nutrientes. A alternativa C, formação de folhas maiores? Não. A planta filha, a planta clone, ela será idêntica geneticamente à planta mãe. Então, se a mãe tem um padrão, um tamanho padrão de folha, a planta filha também vai ter um padrão similar, certo? Então, não pode ser a alternativa C também. A alternativa D, formação de raízes adventícias, com certeza. A gente já viu que uma das funções das raízes adventícias é o crescimento vertical, e isso está intimamente relacionado com as gemas, tanto a caulinar quanto a radicular, ok? Então, aqui no caso da estaquia, a auxina, ela está estimulando o enraizamento, né? O enraizamento dessa planta, tudo bem? Então, a alternativa correta
com certeza é a alternativa D. Mas vamos analisar aqui por fim a alternativa E. Produção de compostos energéticos? Não. Lembrem que a planta é um organismo autotrófico e ela apresenta a capacidade de produzir os seus próprios nutrientes. A primeira providência, a primeira coisa é fazer com que essa estaca, com que esse ramo desenvolva raízes. Então, sem sombra de dúvidas, a nossa alternativa correta é a alternativa D de DNA. Certo, pessoal? Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem me ajudar, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, deixe um comentário, que eu vou ter um grande prazer de responder a todos vocês. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.